SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Ensino Público Catarinense, que nesta semana recebe para conversarmos o atual secretário-geral do SINT, o professor Sandro Cifuentes. Bem-vindo, professor, tudo tranquilo? Obrigado, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Estamos gravando esse programa aqui no dia 17 de maio, que é o Dia Nacional e Internacional contra a LGBTfobia. É isso, professor? Exatamente isso. Desde quando esse dia está instituído? Isso. Primeiro assim, antes a gente falava, né? Isso. Antes nós falávamos que 17 de maio era dia, né, o combate contra a homofobia. Né? E aí, um debate, né, foi feito que o quê? Não é só a homofobia, mas sim a todas as fobias, ou todos os preconceitos à população LGBT, né? Tanto a lésbicas, a gays, a transexuais, a travestis, por isso que ficou aí LGBTfobia. E o dia 17 de maio, ela nasce aí porque em 1990, eu acho que um pouco do processo histórico a todos nós, é que por muito tempo toda a população LGBT, todo gay, né, todo homossexual, né, era tratado na família, né, por outros era tratado como doente. Né? Assim, olha, o problema é fácil resolver, você é gay, é fácil resolver, vá procurar um médico porque você é doente. Né? Como então, se isso fosse doença. Então assim, por muitos anos foram tratados. Né? A própria Organização Mundial de Saúde. E no dia 17 de maio, depois de muitos debates da população LGBT, né, na tentativa de conquistar os seus direitos, né, conseguimos, com a Organização Mundial, rever que realmente ser gay, ser lésbica, ser bissexual não é transtorno, não é doença. Então, oficialmente, a Organização Mundial da Saúde diz o quê? Neste dia, que foi o dia, ela muda a posição e diz que o quê? Homossexualidade, né, que até então era chamada de homossexualismo, né, doença, não é. É também não é doença, mas sim é um estado mental como um ser heterossexual. Então, é uma orientação sexual que a pessoa tem, né? Por isso que nasceu esse dia aí. Tem um livro, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas ele catalogou tipos sexuais entre masculino, feminino, masculino que gosta de masculino, né? Ele achou 11 biotipos. Então, querer dizer que um é certo, o outro é mais certo, bom, dá para ver que está caindo por terra, né? Cada vez mais luz sobre a discussão, e isso tem alguma coisa a ver também com essa recente retirada do Estatuto da Criança, da Constituinte, a palavra gênero. Isso, por isso que nós reforçamos, né, quanto sindicato, quanto confederação, quanto trabalhadores em educação, né? Porque nos últimos tempos, principalmente aí nos últimos 2 anos, não que o preconceito tenha acabado, né? Ficamos felizes pelo dia 17 ser o dia para nós de combate contra qualquer tipo de preconceito à população LGBT, e também é o dia que nós levantamos aí a bandeira na educação para a população, para entender que o quê? Infelizmente, né, no caso da educação, nós temos aí o Ministério da Educação que infelizmente retira do Plano Nacional de Educação, né, o termo orientação sexual, identidade de gênero, e aí se proliferou aí nos últimos 3 anos, 4 anos atrás, né, aí esse debate, né, e que foi assim um debate bastante pesado dentro do Congresso ou até nas câmaras municipais, correto? Com muitos preconceitos. Com muito preconceito. Eu estive no Congresso neste dia da votação, aonde, infelizmente, nós temos aí, né, como Bolsonaro, que nós temos que, querendo ou não dizer, temos aí o Marco Feliciano, né,
que foram pessoas que abertamente disseram, falaram, né, que deveria acabar, correto? Veio a tal cura gay, que todo mundo deve lembrar. Então, isso para nós, e se faz aí, se joga fora um debate muito grande na educação. E aí foi a proibição, né, ou foi a retirada, né, que é uma luta histórica da população LGBT, de que nós temos, a escola tem que ser essa formação, né, da diversidade, da igualdade, e que de repente vem dizendo aí que dentro da escola não pode fazer esse tipo de debate, onde nós temos professores e professoras que são da população LGBT, nós temos alunos e alunas que também são, como nós temos pais. Então é você querer tampar. E infelizmente para nós, isso daí é totalmente preconceituoso. Tem políticos religiosos da população LGBT, né, e todos merecem o seu respeito. E inclusive o Ministério da Educação, o governo federal, retirou até a palavra gênero alimentício. Isso, nós tivemos um caso nesse até na Câmara Municipal de Blumenau, na qual também eu participei desse debate lá, que foi simplesmente assim, é para retirar de todo programa, todo projeto municipal de educação, né, retira tudo que é palavra escrito gênero, porque não poderia ser, porque a escola não pode fazer esse debate. Inclusive lá, como está lá, gênero alimentício, não, foi tirado gênero, foi tirado tudo. Né? Então, por quê? Por causa disso. Então, por isso que nós, quanto CNTE, estamos aí numa luta, aproveitando o dia 17 de maio, correto? Que é esse dia em combate à LGBTfobia, nós estamos aí em um debate de gênero nas escolas. É dizer que o quê? Constituição Nacional nos garante, né? Que é assim, o artigo 3 da Constituição Federal diz o quê? Assegura todos nós a promoção de igualdade, né? E de bem-estar, independente a cor, sexo, raça. Então tá ali, né? O artigo 206 da mesma Constituição diz, né, que nós somos, né, que a base dos princípios de liberdade tem que ser a todos. Então eu tenho a liberdade, se eu sou gay eu tenho a liberdade de ser a minha orientação sexual. Né? A LDB, ela diz que a educação deve ser pregada, deve ensinar com base na liberdade e no apreço à intolerância e saber que devemos tolerar, respeitar as pessoas. Né? O ECA, né, nós aprendemos, está lá, né, a ECA também, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante a liberdade e o direito a esta criança, correto? Então, assim, nós temos várias coisas ali que foram. Então, nós tomamos decisão quanto coletivo LGBT da CNTE, da Confederação para os Sindicatos, que o quê? A partir de hoje, nós vamos fazer um debate dentro da escola, independente se lá no MEC nós temos aí uma linha conservadora que diz que orientação sexual, identidade de gênero não é para falar, mas olha, a Constituição me diz, eu tenho direitos, não é? Garantido. A LDB diz que eu tenho que ter uma educação laica, que atenda a todos e a todas, e aí atenda a negros, a brancos, a homens, a mulheres, a pobres, ricos, a gays, a homossexuais, a heterossexuais, a bissexuais. Então, nós tomamos essa decisão e vamos, quanto professores, e aí o Sinti está chamando os trabalhadores em educação. A partir de hoje, vamos trabalhar realmente a LGBTfobia dentro das nossas unidades escolares. Sandro, eu tenho a impressão que essa discriminação, né, contra as populações LGBTs, ela não tem só um viés sociológico, isso aí também é uma forma de dominação, né, de opressão. Né? Não, com certeza, e assim, por isso que nós estamos, quanto este dia, nesse debate de gênero, porque assim, nós professores, acho que um dos debates que a gente está começando a ampliar ainda mais, por isso que o nosso material vai nessa direção, correto? Por exemplo, o governo federal atual, conservador, golpista, né, faz aí a PEC 241 dos cortes. Dentre os cortes, vem o programa de benefício de prestação continuada
em especial a quem? A população LGBT. O governo está cortando isso. Cortando investimento. Então, a população LGBT, né, que sofre todo e qualquer preconceito, né, e que muitas vezes procurava aí esses programas de atendimento, né, está sendo cortados. Então, quer preconceito maior? A reforma trabalhista que está aí, que foi, né, nós, trabalhadores, fomos cortados vários, quanto trabalhador hétero, o trabalhador LGBT também, né, porque não se tem na legislação que, como diz o governo federal, modernizou a legislação, né, trabalhista, onde é que está o direito do travesti, do transexual, de ser trabalhador, de poder procurar emprego, de ter direitos reais, correto? Então, isso tudo nós temos que começar a fazer este debate, sabe? Que o quanto ainda neste país nós vivemos tivemos várias conquistas, eu acho que por isso que o dia 17 está aí, sempre vou reafirmar, né? Não somos doentes, conseguimos a Organização Mundial da Saúde dizer que não, né? Que é uma condição mental, correto? Como qualquer outra, como a orientação a ser hétero ou ser homo. Como a orientação religiosa, política. Exatamente. Mas ainda vivemos dentro desta linha de massacre, correto? E aí quero aqui, né, denunciar que, infelizmente, né, nos nossos governos, seja ali o federal, estadual ou até os nossos municípios, né, quando vem apresentar nas suas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, né, dentro dos planos municipais, estaduais e nacional, a retirada e a proibição, que querem nos proibir de falar de gênero, falar de identidade de gênero, é você dizer assim, ó, não falem porque é pecado. Antes era papel da igreja dizer o que era pecado e que não era pecado. Agora o Estado está assumindo esse... O Estado usou esse termo. Isso, pecado. Exatamente, é pecado, né? Está assumindo também o papel da igreja. Então, também deve ser pecado, né? Malversação de dinheiro público também deve ser pecado, né? Exatamente, então assim, por isso nós estamos fazendo esse debate assim, com muita maturidade, né? Por entender que nós estamos falando de uma população que hoje nada mais, nada menos é 19 milhões. No Brasil? No Brasil. A certa população 10%. LGBT. Exatamente. Né? Então, é visível, está aí. Né? Isso aí, forma. Né? Temos um número grandíssimo de assassinatos da população LGBT por preconceito, por ódio, correto? Que aí é muito grande para nós. E que a própria mídia, as próprias instituições tratam de fomentar também, né, Sandra? Exatamente, porque daí nós não temos uma delegacia específica para fazer isso, para tratar. Só ano passado foram 343 gays assassinados, sem levar em consideração, vou pegar aqui, ó, sem levar em consideração 10 lésbicas, 12 heterossexuais, e aí assim, ó, olha só como o ódio está sendo pregado nesse país. Foram mortos heterossexuais que estavam com o lado do seu filho ou da sua filha, correto? Ou do seu próprio amigo, não tinham uma orientação sexual de ser gay, não, simplesmente eram homens heterossexuais que foram mortos porque ou se relacionavam de forma amigável, tinham um amigo gay, ou, por exemplo, estavam na rua com o seu filho e de forma carinhosa, familiar, certo? Foram assassinados. No Rio de Janeiro houve um caso assim. Exatamente. Então, assim, nós temos que... Ou nós começamos a fazer esse debate realmente de gênero, de identidade de gênero, de liberdade sexual, ou então nós vamos ter problemas. E aí, para nós, o grande fato foi ter, né, no Congresso Nacional, o Ministério da Educação, as secretarias da Educação, concordarem com o fim da palavra gênero de orientação sexual, como se fosse pecado você debater isso numa sala de aula, sendo que é necessário para a formação de um cidadão e de uma cidadã brasileira. Esse congresso aí já mostrou o seu grau de atraso, né? Em vários planos, em vários níveis, então não é de se estranhar tanto. Sandro, você falou aí atendimento continuado. Continuado à população LGBT, que era um programa que existia, né? O que é essa atendimento continuado? Porque assim, alguns grupos minoritários, eles têm uma certa vulnerabilidade, travestis,
transexuais, correto? Às vezes até para emprego, para profissão, porque infelizmente está aí. Né? Podemos aí colocar, só no ano passado nós tivemos aí 144 travestis e transexuais mortos. A média de vida de um travesti, de uma transexual, é 33 anos. Né? Isso é perigoso. Por quê? Porque boa parte desta população, né, de travestis e transexuais, elas são agredidas, elas vivem na prostituição porque não conseguem emprego formal. E a reforma trabalhista vai deixar ainda mais a população LGBT na informalidade. Né? E aí automaticamente gera aí a vulnerabilidade. E tínhamos um programa de atendimento a esta população, correto? Até para auxílio social, financeiro, e de repente se corta também a esta população este programa. Né? Então, demonstra que o preconceito não é só do cidadão, mas sim é de um governo que não consegue fazer a leitura de que a população LGBT são homens e mulheres que têm uma orientação sexual, que estudam, que trabalham e que querem estudar e querem trabalhar, porque muitos são negados a isto, né? E que nós queremos o direito que todo cidadão quer. Né? Então, por isso que, para nós, o preconceito ele vai além do próprio ser humano, da pessoa ali, é o quê? A instituição Estado, né, que deve defender e fazer valer a Constituição Nacional, às vezes nos retira esse direito de ser cidadão. Virou um balcão, né? Exatamente. Virou um balcão para alguns interesses escusos. Muito bem, estamos aqui no Floripa em Foco do Sint, conversando com o professor Sandro Cifuentes, atual secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina, falando sobre o 17 de maio, que é o Dia Internacional e Nacional de Combate à LGBTfobia. Está aqui o cartaz da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, pregando aí o diálogo, respeito à diversidade, essas coisas todas. Mas eu queria chamar a atenção a essa logomarca aqui. Foi uma arte muito feliz, né? Tá bem significativa. Isso, foi do nosso coletivo nacional, né? LGBT. Coletivo da CNTE. Da CNTE, na qual todo o país, né? Todos os estados têm seus sindicatos. E aí nós iríamos relacionar um pouco a nossa confederação, as cores da bandeira que dá visibilidade à população LGBT e o lápis que dá visibilidade e o entendimento da educação, né? Que é o nosso também material, né, de uso diário. E esse dia é internacional. Tem aqui também a Central Única dos Trabalhadores, a CNTE e a CEA, que é a Confederação Americana de... Isso, a nossa confederação, né, da América Latina, internacional, aqui é das Américas, desculpa, depois temos da América Latina, que é onde a nossa confederação ela é filiada, né, e que, claro, com certeza a gente sempre coloca, né, e temos aí todo o apoio, né, de todo mundo, porque hoje, né, cada país nós temos aí a Rússia, que também é um outro país que vive uma LGBTfobia muito grande, né, os países muçulmanos. Então, assim, é um encontro hoje, uma comemoração internacional, porque foram lutas de anos desta população, né, para dizer que ninguém era doente, coisa que há pouco tempo, há 4 anos atrás, o nosso Congresso Nacional tentou fazer a cura gay, né, voltar de novo, dizer que ser gay é ser doente. E estamos aí num debate, assim, esse debate da doença já parou em 1990, nós não conseguimos ainda, apesar de todo o avanço, ser tratados iguais, como qualquer cidadão, né? Então, ainda nos falta muito, está caminhando. Claro, a gente não pode dizer que não. Temos vários direitos que estão aí, por isso que o dia 17, ele reforça ainda mais, para que nós possamos diminuir ainda mais, para que nós possamos garantir mais direitos e que a escola seja a principal, correto? Principalmente nesses últimos anos aí, com a retirada no plano nacional, né? E aí por isso que esse cartaz ele vem. Uma escola, né? Numa escola nunca pode ser, nunca cabe, numa escola cabe muita coisa, menos o preconceito. Isso, né? E principalmente então, amor, né? Com amor. É o que a gente, exatamente. Com amor a si, aos
demais, a nação. Amor é que constrói, né? Exatamente. Então, assim, é isso que nós estamos aí nesse debate, né, arrumando. Claro que nós temos aí, né, algumas coisas que, quanto entidade, né, no debate que a gente está fazendo, né, juntamente com a nossa confederação e entidades a nível de país, né, é assim, quais os direitos dos professores e professoras LGBT, né, em relação à pensão, em relação ao nome social, porque infelizmente em Santa Catarina não existe. Não. Então os professores e professoras trans ou travestis não, e alunos também, né, alunos e alunas, né, não têm o direito, se reconhece que tem o direito do nome social, mas não se coloca o nome social. Então são várias coisas que a gente, através disso, também vai estar aí debatendo, e para que nós possamos abrir um hall de reivindicações quanto trabalhadores e trabalhadoras também na educação, sendo da população LGBT. Sim, da educação e de todos os setores. Exatamente. Esse cartaz aqui também da CNTE, que é o jornal mural da CNTE, isso, né? Traz um quadro muito interessante aqui que eu vou pedir para o Fernando colocar ampliado, que são dicas de filmes com a temática LGBT, né? Exatamente. Assim, nós pensamos muito bem assim nesse material quando nós tivemos o encontro coletivo nacional, né? Quero fazer esse debate assim. Falar um pouco do gênero, da importância do nosso debate na escola da palavra gênero e o quanto nós temos garantia, ao mesmo tempo passar um pouco nacionalmente o quadro de violência que a população vem sofrendo e um pouco da nossa luta de direito, e ali algum material didático, porque é necessário nós, quanto professores, né, temos aí indicação de um material, de livros, de sites que a gente possa auxiliar aí para conversar com os nossos alunos e alunas. Isso, para saber que não é um bicho de 7 cabeças. Sandro, nesses minutinhos que nos falta, semana que vem você vai estar em Florianópolis ou vai para o Ocupa Brasília? Olha, nós estamos aí no Ocupa Brasília, né? Nós estamos ainda vendo junto ao CINT e toda a executiva estadual, né? Porque as reformas estão aí, vamos manter, eu acho que quanto central, quanto sindicato, quanto confederação, mantemos aí o Ocupa Brasília, mantemos a nossa luta contra qualquer retirada de direito da classe trabalhadora. E semana que vem temos aí o Ocupa Brasília, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras, o CINT também está disponibilizando aí, devemos ir aí com bastante professores e professoras, né? Estaremos indo para lá, e é fundamental, porque nós temos que entender que nós, trabalhadores, vamos nos unificar cada vez mais. A amostra do que foi a greve geral, né, vai ser também esta semana próxima, né, do que vai ser aí o Ocupa Brasília. Então, aos trabalhadores e trabalhadoras de educação, já foi divulgado em toda a nossa mídia. A gente pede aí para os trabalhadores, liguem para o seu CINT regional e vamos botar o nome e vamos a Brasília, porque é a nossa previdência, é os nossos direitos e nós não queremos perdê-los. Tá certo. O CINT vai dispor ônibus para sair do interior também? Sim, nós temos aí ônibus em sul, vale, meio oeste e oeste, né? Tem toda uma organização. Né, tem toda uma organização aí interna do sindicato, juntamente com as outras entidades, juntamente com a nossa confederação. Estão se mobilizando, né? Vários, né? E o CINT vai estar disponibilizando 4 ônibus, né, para estar indo também. Então estamos organizando aí até o final dessa semana, nós vamos estar colocando aí à disposição. Qualquer professor da rede pública pode se inscrever para ir? Com certeza. Tem ali alguns critérios por regional, né, para a gente atender a todo o estado e a todas as regionais, para que todos os professores, né, tenham oportunidade de ir. Né? Então tá lá, cada regional tem 4 vagas para estar sendo colocados, então é só entrar em contato com a sua regional e que tenha vontade e entendimento da luta e da importância desta luta para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Conversamos com o professor Sandro Cifuentes, secretário-geral do CINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui no Floripa em Foco, que vai ao ar toda quarta-feira. E faltou agradecer alguém, referendar alguma informação, Sandro, para a gente fechar esse bate-papo? Não, agradecer mais uma vez esse espaço maravilhoso aí aos trabalhadores que nos assistem, né? Vamos aí continuar na nossa luta, na nossa briga, não esquecer, 17 de maio é o dia de combate contra a LGBTfobia. Vamos fazer valer nosso papel quanto professor, quanto professora e
nas nossas lutas aí contra as reformas, porque é nenhum direito a menos a nenhum de nós. Parabéns pelo trabalho, pela Obrigado. disposição, né? Felicidades e sucesso. E você, telespectador, reveja esse bate-papo com o professor Sandro Cifuentes daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.